Olá, hoje nós vamos conversar sobre ilusões da personalidade humana. Existe algum ser humano na face da Terra que não tenha vivido algum tipo de ilusão em algum momento de sua vida? Será que existe essa pessoa que não viveu nenhum tipo de ilusão na sua vida? Ilusões surgem à conta de sonhos, de fantasias que nos alentam, principalmente na adolescência, fase das ilusões do amor. Namoramos nossos ídolos sem que eles saibam, nutrimos verdadeira paixão por eles. Isso é muito comum na fase da juventude, em que nós estamos conhecendo o mundo, e aí a gente se apaixona por tudo. E vive-se em completa ilusão. E um dia essa ilusão acaba. Mais amadurecidos surgem os relacionamentos de fato e muitos trazem desilusões. Depois que a gente sai dessa fase de ilusão da juventude, por ídolos, por pessoas distanciadas de nós, sem essa convivência, a gente passa a ter relacionamentos e nesses relacionamentos muitos trazem desilusões. O poeta Francisco Otaviano tem um poema intitulado Ilusões da Vida, que diz o seguinte: quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Então, é necessário passar pela vida, viver, sofrer, porque é onde a gente realiza o nosso aprendizado. E com certeza a ilusão vai estar aí nessa nossa vivência. A criatura humana está quase sempre envolvida por ilusões. Ilusões de que dinheiro e poder trazem felicidade. Tipo, serei feliz quando me aposentar, serei feliz quando ganhar na loteria, serei feliz quando tiver dinheiro. São ilusões. E a ilusão da imortalidade, essa está muito presente nas nossas vidas. Porque apesar de sermos finitos, de termos os dias contados na Terra, vivemos e agimos como se não fôssemos morrer nunca. Isso é uma verdade, a gente vive essa ilusão da imortalidade, todos nós. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer, que temos os nossos dias contados na Terra, embora a gente não saiba quanto tempo cada um vai viver, mas a gente vive e age como se não fosse morrer nunca. Quando a morte chega é um choque, é um baque. Ilusão é tudo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. Então, a pior das ilusões é a que temos em relação a nós, que é a autoilusão. É a gente se iludir. Não é se iludir com os outros, é conosco mesmo. E essa questão, ela precisa ser muito trabalhada em nós. Essa obra, Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Dufour, traz excelentes informações, que nós vamos inclusive citar algumas aqui. Vocês atentem aí para a indicação das obras que vão estar nos slides, porque nem sempre estaremos citando. Então, vamos conversar aqui sobre essas ilusões da personalidade humana e eu vou chamá-las de ilusões PPP. Ou seja, poder, perfeccionismo, personalismo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, via acima de mim, pais muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Essa citação está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 8, sobre uma rainha de França. A ilusão que ela tinha aqui na Terra, de que sendo rainha ela chegaria no reino dos céus. E aí ela se sentiu humilhada quando foi recebida ali por alguém que estava numa condição muito inferior à dela. E onde estava o seu reinado, né? Aqui na Terra ela aprendera que o reinado era por determinação divina, então o reino dos céus estava garantido. E ela esperava
ao chegar no outro mundo, encontrar esse reinado preparado, aguardando por ela. E aí a ilusão do poder, que não prosseguiu junto com ela para a eternidade. É compreensível que haja engano, de vez que vivemos em um mundo físico, no qual a ilusão da forma confunde a realidade e o que parece, no caso a matéria, tem predomínio sobre o que é real, que é o espírito. Então a Joana nos fala sobre essa ilusão do poder, na obra Amor Imbatível Amor, quando ela diz que é até compreensível, porque a gente vive num mundo tão físico e a gente se habitua a pensar tudo tão na materialidade que a gente confunde o que é real. A gente pensa que o que é real é a matéria, é o corpo. Quando na realidade o que é real é o espírito. E isso a gente precisa compreender. Outro exemplo clássico de ilusão é a tendência exagerada em querer fazer tudo perfeito, querer ser o modelo de perfeição. O perfeccionismo é, por certo, a mais comum das ilusões. Então, aqui nós já estamos falando das ilusões do perfeccionismo. Na obra As Dores da Alma, o Espírito Hamed fala sobre isso, que é uma pessoa que se acha perfeita e que vai exigir apenas companheiros perfeitos. Isso é uma ilusão, porque ninguém é perfeito e nem ninguém vai encontrar essa perfeição nas outras pessoas. Então, o sentimento do personalista, ele só pensa em si e tudo que faz é em benefício próprio. Desenvolve um mecanismo de egoísmo que estimula variadas miragens sobre si mesmo. Então, aqui nós já estamos falando do personalismo, que é aquela pessoa que só pensa em si. Tudo que faz é em benefício próprio. Então, ele desenvolve um mecanismo de egoísmos. A criatura se encanta em hipnótico fascínio com suas qualidades, posses, valores e experiências vividas, determinando ilusões de autovalorização. A pessoa se acha, ela tem verdadeiro fascínio por si mesma. E então ela quer que tudo aquilo que esteja em torno dela, seja em nome dela, tudo que ela faz tem que se projetar, tem que ser melhor do que as outras pessoas. Isso é o personalista, a pessoa personalista. O iludido, quando orgulhoso, é arrogante. E mesmo quando esclarecido espiritualmente, ostenta qualidades com as quais esnoba a superioridade que supõe possuir. Então a pessoa se ilude tanto no seu orgulho, na sua arrogância, que ele, até quando ele tem algum esclarecimento espiritual, ele se acha superior dessa condição. Quando aí o que deveria se projetar deveria ser a humildade? Não. A criatura esnoba uma condição de superioridade que ele acha que possui. Como que a dizer, eu sou mais espiritualizado, eu tenho mais conquistas. A gente vê isso em muitos religiosos que até se acham que estão salvos e que a humanidade inteira está condenada. Então ele mesmo se julga, ele se ilude no seu orgulho e na sua arrogância que ele é melhor. Quando algum sentimento nos induz a parecer melhor ou mais forte que os outros, é chegado o momento de procurar a nossa própria realidade para desistir da ilusão. Então, essas ilusões do personalismo, nós temos que ter muito cuidado. Aqui, quem nos diz é André Luiz, quando nos fala que quando nós temos esse sentimento que nos induz a parecer melhor ou mais forte do que os outros, é hora da gente procurar a própria realidade e desistir da ilusão. Nós não somos melhor ou mais forte que os outros. E a vida vai nos propiciar oportunidades de comprovar isso. A ilusão transforma o pensamento, colocando em jogo todo o desenvolvimento da moral e da razão do espírito. Muitas vezes delonga no tempo para fazer a sua fermentação na casa mental. Sua levedura é lenta, no entanto, é difícil para ser removida. Isso a gente tem que estar atento, como disse Jesus, orai e vigiai, porque essa ilusão vai transformando o pensamento da criatura e vai colocando em jogo, como a própria mensagem nos diz, todo o desenvolvimento da moral e da razão do espírito, porque ela não se dá de repente, ela não se mostra assim, de imediato. Às vezes demora um tempo para fazer sua fermentação na casa mental.
as coisas acontecem, a gente percebe uma coisa, mas será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Não, não, eu estou fazendo juízo errado, eu estou criticando, eu estou isso, eu estou aquilo. E aí aquela coisa vai lentamente se expressando mais e mais, mais e mais, e quando a gente vai perceber, a gente assim, era real, realmente tem uma coisa errada aí. Mas a criatura não se deu conta. O grave disso é que realmente a levedura é lenta. Demora-se um tempo para acontecer, para ser notada. Agora, para ela ser removida, aí, meu amigo, a dificuldade está aí. Não é fácil. Vencer as ilusões é talvez a tarefa mais difícil de todas, pois a ilusão se realiza no íntimo de cada um e dificilmente se exterioriza, dificilmente se mostra, fazendo com que compromissos valiosos sejam perdidos, abandonados e esquecidos. Aí está a dificuldade de vencer a ilusão. Ela não está exposta externamente, ela está dentro da gente. A criatura se ilude e dentro de si ela vai vendo de outra forma, sentindo de outra forma, imaginando de outra forma, tudo na sua intimidade, dificilmente se exterioriza. Aí quando ela se mostra, o estrago já está feito. E aí vai comprometer, como a própria mensagem nos diz, no livro Sentimento à Força do Espírito, da equipe Eurípides Bassanufo, vão comprometer os compromissos que foram assumidos, terminam sendo abandonados, sendo esquecidos. Não há ilusão que perdure. O caminho da ilusão pode causar grandes alegrias e prazeres, até que os espinhos surjam como pequenas alfinetadas para que cada um possa acordar. Vai chegar um momento em que nós vamos despertar dessa ilusão, porque os espinhos vão chegar. E vai ser doloroso, com certeza, mas é necessário. Então, para acordar dessa ilusão, nós vamos passar por muitas alegrias e prazeres, mas quando os espinhos chegarem, quando a dor brotar, aí é aquilo que André Luiz diz: a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. A ilusão é o caminho sombrio que muitos têm buscado para alimentar seus interesses pessoais, estimulados pelas mais diferentes formas de prazer. E o melhor remédio para a ilusão é o tempo. Aqui na obra é Tempo de Esperança. Então, realmente é um caminho sombrio e muitos de nós buscamos para alimentar os nossos interesses pessoais, porque nós estamos estimulados pelas mais diferentes formas de prazer. E o tempo vai ser o melhor remédio para nos curar da ilusão que construímos para nós mesmos. E aí, como vencer nossas ilusões? Para isso, somente autoconhecimento, nos diz Hermance Dufour, na obra Reforma Íntima Sem Martírio. Capacidade que nos permite perceber de forma gradativa tudo que necessitamos transformar. Sem me conhecer, eu não vou saber o que está errado em mim, o que eu preciso transformar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Olha a questão 919 no Livro dos Espíritos. Será que não está aí uma ilusão do amor próprio, não? Como é que a gente vai atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Como é que eu vou julgar a mim mesmo? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Se formos sinceros na nossa avaliação, do nosso exame, com certeza nós vamos nos situar nessa proposta aqui de examinar o que nós obramos contra Deus, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. E aí a gente vai saber, não, estou em paz com a minha consciência. Ou então, opa, não está legal não. Não dá para ter paz dessa forma.
alguns exercícios de desapego dessas paixões que nutrimos pela imagem real que criamos de nós mesmos. Então, a irmã nos traz alguns exercícios para a gente se desapegar dessas paixões, dessas ilusões que a gente criou para a gente mesmo. Faze as pazes com as tuas imperfeições, ou seja, assume que tem imperfeições. Descobre tua singularidade e vive-a com gratidão. Percebe que tu és uma criatura divina, criada por Deus, com tuas conquistas, com tuas realizações, que és um ser único. Reconhece teus desejos, tendências e sentimentos. Isso a gente tem que se perceber. Quais são os nossos desejos, as nossas tendências e os nossos sentimentos. Exercita a autoaceitação através do perdão. Então, nos perdoemos se a gente se identificar com um instrumento precisando de muito conserto. Mune-te de informações sobre a natureza de tuas provas. Vamos buscar o porquê da dor, do sofrimento, se essas causas são atuais, se essas causas são do passado, o que está relacionado com as minhas provas, por que eu estou sofrendo. E domina o perfeccionismo, nutrindo a certeza de que ser falível não nos torna mais inferiores. A gente só aprende com o erro, infelizmente. Então, dominar esse nosso perfeccionismo. E parar de exigir também esse perfeccionismo nos outros. Descobre tuas qualidades, acredita nelas e coloca-as ao serviço das tuas metas de crescimento. Todos nós temos qualidades. A gente só precisa saber quais são elas. E colocar a serviço das nossas metas de crescimento. Então, estejamos atentos a essas ilusões PPP, poder, perfeccionismo, personalismo. Porque, como nos diz Hermãos do Fogo, e nós vamos repetir, a pior das ilusões é a que temos em relação a nós, a autoilusão. Aprendamos a nos conhecer, para que a gente possa vivenciar uma realidade plena, ser feliz, sem ilusões, que a gente sabe que elas vão estar presentes em nossas vidas, mas que a gente sabe reconhecê-las no momento certo, transformá-la em realidade, realidade da vida, realidade do ser, de ser feliz, de estar de bem consigo mesmo, com a vida, com Deus. Até o nosso próximo encontro.